Entrei neste canal por uma razão simples: contar a vocês a minha experiência e compartilhar o que toda a minha família viveu. Preciso esclarecer algumas coisas antes de continuar. Por razões óbvias, não irei mencionar nomes verdadeiros. Por questões de trabalho e também pelos acontecimentos que vocês vão ler neste relato, preciso manter o anonimato. Segundo, isso não é uma história paranormal, ou pelo menos eu acredito que não seja. É verdade que existem muitas coisas aqui que até hoje não consigo explicar. Tudo aconteceu aqui em São Paulo, começando nas épocas de Natal dos já distante anos 80. Eu tinha 8 anos naquela época e tive a sorte de nascer em uma família financeiramente privilegiada. Até então, também muito amorosa. Nunca me faltou nada. Meus pais eram extremamente católicos, então criaram os 3 filhos da mesma forma. Raul, meu irmão mais velho, tinha 15 anos. Eu era o do meio. E Isabel, minha irmãzinha, tinha apenas 4 anos. Para mim, tudo começou no dia 8 de dezembro. Talvez aquilo já estivesse acontecendo havia algum tempo, mas foi o primeiro dia em que percebi. O primeiro dia em que algo estranho aconteceu diante dos meus olhos. Eu estava dormindo quando sons fortes de arranhões me despertaram. Abri os olhos assustado. No começo não vi nada de estranho no quarto, mas conforme meus olhos foram se acostumando à escuridão, uma silhueta começou a se formar ao lado da minha cama. Apesar do pânico que senti naquele instante, acho que por ter crescido em uma família tão católica, encontrei forças para negar a existência daquela coisa diante de mim. Estiquei o braço na direção da luminária e acendi a luz do abajur. A claridade apenas dissipou parcialmente as sombras que envolviam aquela entidade escura, mas então consegui vê-la. Era a minha mãe. Vocês podem pensar que isso me tranquilizou, mas aconteceu exatamente o contrário. A boca dela se movia rápido demais, como se estivesse rezando sem parar, e o olhar... Meu Deus! O olhar dela estava carregado de uma loucura infinita. Era algo que até hoje aparece nos meus piores pesadelos. Ela mantinha a mão esquerda apoiada na parede e já havia arrancado parte do reboco apenas com os dedos. Mamãe? Chamei uma vez, me cobrindo até o queixo com o cobertor. Ela continuava me encarando. Ela, aquilo, não era minha mãe. Não podia ser minha mãe. Mamãe? Dessa vez eu gritei enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Poucos segundos depois, ouvi passos apressados do lado de fora do quarto e a porta se abriu de repente. Era meu pai. Ao ver aquela cena, ele soltou um longo suspiro e rapidamente abraçou minha mãe, afastando a mão dela da parede. Quando o braço baixou, vi gotas de sangue caindo sobre minha mesa de cabeceira. Não se preocupe, filho. Sua mãe só está sonâmbula. Foi o que ele disse antes de levá-la para fora do quarto. Os dias seguintes transcorreram normalmente. Faltavam apenas alguns dias para começarem as férias de Natal. Nós iríamos para a Disneylândia. Inclusive, ainda guardo as fotos daquela viagem, porque elas são a última lembrança da nossa família verdadeiramente feliz. Quando chegou a véspera de Natal, meu irmão já estava doente havia cerca de uma semana. Bronquite ou algo parecido. Por causa disso, minha mãe permitiu que ele não fosse à missa, algo que sempre fazíamos juntos. Quando voltamos para casa, encontramos Ruth e Lorenzo, que cuidavam do jardim completamente assustados. Não me deixaram ouvir o que realmente havia acontecido, mas aparentemente tinha relação com Raul. Naquele momento eu não soube o que ocorreu. Na verdade, só descobri 20 anos depois, pela boca do meu pai. O fato é que, quando chegamos, a casa estava completamente destruída. Era difícil acreditar que um garoto doente de 15 anos pudesse ter causado sozinho todo aquele estrago. Tinham encontrado Raul comendo filhotes de pombo-cruz. A comemoração foi cancelada imediatamente. Eu e minha irmã fomos enviados para a casa dos meus avós
enquanto meus pais levaram Raul para um hospital particular. Meus avós trocavam olhares preocupados o tempo inteiro, mas fizeram o possível para que nos sentíssemos confortáveis. Só voltamos para casa depois do dia 7 de janeiro. Aparentemente, Raul havia se recuperado completamente. Tudo parecia ter voltado ao normal, exceto pela ausência de Ruth e Lorenzo, que pediram demissão poucos dias depois do incidente. Diziam que meu irmão estava bem outra vez. Mas eu percebia uma mudança radical nele. Na maneira de agir, no comportamento. Ele havia se tornado agressivo, instável, e essas atitudes pioravam conforme o dia avançava, especialmente durante a noite. Não era raro que ele batesse em mim e em Isabel, algo que jamais tinha acontecido antes. O mesmo começou a acontecer na escola. Na verdade, não demorou muito para que ele fosse expulso, poucas semanas depois. Também descobri anos mais tarde o verdadeiro motivo. Durante uma briga com um colega, meu irmão mordeu o braço do garoto e arrancou um pedaço da carne. Sinceramente, não quero me alongar demais nessa parte, porque durante aquele ano aconteceram incidentes demais envolvendo Raul. A cada mês ele parecia pior. Não importava quantos médicos meus pais procurassem, nada funcionava. Levaram meu irmão para outro estado e o consultaram com inúmeros neurologistas e psiquiatras. Fizeram todos os exames possíveis. A situação abalou completamente a empresa da nossa família, mesmo com os irmãos do meu pai assumindo os negócios temporariamente. Nos raros momentos de tranquilidade, Raul dizia ver sombras de mulheres pela casa. Mas, sinceramente, o que me aterrorizava não eram as sombras. Era ele. Até sua aparência física começou a se deteriorar. Assim se passaram 6 longos anos. Então veio um período de remissão. 6 meses inteiros sem comportamentos violentos ou surtos. Um neurologista da Clínica Mayo, uma rede de hospitais dos Estados Unidos, conhecida por reunir alguns dos melhores especialistas do mundo, receitou um medicamento e tudo parecia finalmente em paz. Era o Natal de 87. Nossa família se preparava para oferecer uma ceia inesquecível. E de fato ela seria inesquecível, mas não pelos motivos que imaginávamos. Muitos amigos da família compareceram à festa, além dos meus tios e primos. Isso era extremamente raro, porque desde que Raul havia adoecido, visitas estavam terminantemente proibidas. Lembro perfeitamente que naquela época eu já estava cansado do meu irmão. Aos 14 anos eu me sentia praticamente um adulto e, além disso, alimentava um enorme ressentimento pelos meus pais. Isso por causa do tratamento negligente que recebi durante anos, enquanto toda a atenção era direcionada para Raul. E sim, não se preocupem. Mais tarde eu também aprendi a odiar a versão adolescente de mim mesmo. Naquela noite decidi ignorar completamente meu irmão, apesar de Isabel passar o dia inteiro tentando me alertar. Raul não está bem. Ela disse aquilo com uma expressão séria demais para uma criança da idade dela. E eu respondi algo do qual me arrependo até hoje. Que esse louco vá para o inferno. Vi os olhos dela se encherem de lágrimas imediatamente. Na mesma hora me senti um lixo. E sinceramente ainda me sinto assim quando lembro. A ceia de Natal seguia tranquila. As pessoas riam, conversavam e trocavam votos de felicidade. Eu evitava olhar para Isabel e nem mesmo a ideia de finalmente ganhar o Nintendo que tanto pedia aos meus pais conseguia me animar. Então ouvimos um grito horrível. Logo depois, um estrondo vindo da sala fez todos estremecerem. Quando corremos até lá, encontramos uma cena ainda pior. Luiz, um dos meus primos mais velhos, havia sido arremessado do primeiro andar e estava gravemente ferido sobre a mesa no centro da sala. Ele tinha caído de uma altura de aproximadamente 7 metros e estava a pelo menos 5 metros de distância do ponto de onde teria sido lançado. Era impossível. Luiz era enorme.
pesava quase 100 quilos. E a única pessoa naquele andar era Raul. A festa terminou ali. Chamaram os serviços de emergência e Luiz foi levado ao hospital. Ele sobreviveu, mas levou anos para conseguir voltar a andar sem auxílio. Mais tarde, ele mesmo confirmou que tinha sido Raul quem o lançou dali. Naquela noite, acho que ninguém conseguiu dormir. Eu certamente não consegui. Escutava passos pela casa inteira, até mesmo pelas paredes do lado de fora. De vez em quando ouvia alguém girando a maçaneta da minha porta. Tudo o que eu conseguia fazer era me encolher no canto da cama. Havia anos que as janelas do quarto de Raul tinham vidros de segurança e a porta era trancada pelo lado de fora. Mesmo assim, apesar de meu pai jurar que o havia dopado e trancado em segurança, eu sentia que ele tinha encontrado um jeito de sair. Como se fosse algum tipo de demônio. Naquela altura eu já não enxergava Raul como meu irmão. Eu o via como um monstro. Hoje sei que isso era injusto, porque eu não fazia ideia do que realmente estava acontecendo com ele. Aos poucos, o estado constante de alerta daquela madrugada começou a me vencer até que adormeci. Acordei no meio da noite apenas para perceber, horrorizado, que a porta do meu quarto estava aberta. E havia risadinhas espalhadas pelo cômodo. Tomado pelo medo, me levantei para fechar a porta quando ouvi aquilo. Logo em seguida veio uma gargalhada. Talvez o que aconteceu depois tenha sido fruto do terror que eu sentia, mas juro que vi meu irmão sair debaixo da cama, rastejando como uma barata na minha direção. Sem pensar, corri para o quarto dos meus pais. Não quero cansar vocês com mais histórias desse tipo, mas as aparições repentinas do meu irmão fizeram meus pais recorrerem a exorcistas, benzedeiras, sessões de limpeza espiritual e todo tipo de ritual imaginável. Nada funcionava. Os momentos de lucidez de Raul se tornavam cada vez mais raros. E o outro lado dele, se quiserem chamar assim, ficava cada vez mais violento. Foi em outubro de 88 que nossa família tomou a decisão definitiva de interná-lo. Lembro que eu estava chegando da escola quando vi meu irmão sentado no quintal. Ele parecia calmo, consciente. Naquele instante senti uma necessidade enorme de pedir desculpas por tudo o que havia dito e pensado sobre ele. Raul ficaria conosco apenas até o fim daquela semana. Depois seria transferido para a Espanha. Sentei ao lado dele. Antes mesmo que eu começasse a falar, ele disse: "Desculpa por não ter sido um irmão melhor para você." Aquilo fez meus olhos se encherem de lágrimas imediatamente, e naquele momento percebi o quanto tinha sido injusto com ele. Então ele continuou: "A culpa é toda da mamãe. Desde aquela noite em que ela entrou no meu quarto, ela ficou me observando. E desde aquele dia, senti que já não era mais a mesma pessoa." O que ele disse me atingiu como uma parede de tijolos, porque exatamente a mesma coisa havia acontecido comigo. Então ele sussurrou: "Os demônios de sangue estão me consumindo. Ela consegue suportá-los, mas eu sou fraco. Por isso eu faço essas coisas. O sangue dela vai nos consumir. O sangue dela vai nos consumir. O sangue dela vai nos consumir." Ele repetia aquilo cada vez mais rápido e agitado. Então me encarou uma última vez. Pouco tempo depois, meu irmão cortou a própria garganta com um pedaço de metal enferrujado. E esse foi apenas o começo da minha experiência. Mas vou encerrar o relato por aqui. Ainda é muito difícil lembrar de tudo isso. Boa noite, comunidade. Essa experiência aconteceu comigo há alguns anos, quando eu ainda trabalhava dirigindo táxi, principalmente durante a noite.
Eu quase sempre preferia esse horário porque havia menos trânsito e as corridas costumavam ser melhores. Porém, também era nesse período que a gente acabava vendo coisas estranhas ou situações que provavelmente nunca aconteceriam durante o dia. E não estou falando necessariamente de coisas paranormais. Às vezes eram pessoas brigando, gente completamente bêbada, pessoas chorando ou carregando problemas enormes nas costas. Depois de um tempo, você aprende a ler um pouco as pessoas, mesmo sem nunca mais voltar a vê-las. Era uma madrugada tranquila e eu já estava perto de encerrar meu turno quando peguei uma senhora já bem idosa. Eu calculo que ela tivesse uns 70 anos, talvez até mais. Era muito magra, daquele tipo de pessoa que mesmo saindo à noite mantém o suéter perfeitamente ajeitado e uma bolsinha pequena pendurada no braço. Quando entrou no carro, me cumprimentou com muita educação e me passou um endereço. Durante o trajeto, conversamos apenas o necessário. Ela comentou que faria uma parada rápida e depois seguiríamos para outro lugar. Então me pediu algo bem específico. Só me espere um pouquinho, porque ainda temos outro destino. Eu disse que sim. Chegamos alguns minutos depois a uma rua antiga. Lembro disso com clareza, porque ela parecia completamente diferente das ruas ao redor. Havia casas velhas, algumas com a pintura descascando, calçadas quebradas e folhas espalhadas sem ninguém para varrer. Naquela hora não havia absolutamente ninguém por ali. Nem pessoas caminhando, nem cachorros passeando, nem carros passando. Parecia que éramos os únicos vivos naquela rua. A casa onde ela pediu para parar também não tinha nada particularmente estranho. Era uma casa simples, de 2 andares, com um pequeno quintal na frente. Pequeno mesmo, só o espaço suficiente para colocar um carro e fechar um portão. A senhora pediu que eu esperasse e desceu. Vi quando ela caminhou até o portão e começou a puxar alguns envelopes que estavam presos entre as grades. Pensei que talvez fossem propagandas ou correspondências acumuladas. Enquanto esperava, fiquei olhando para a casa e foi então que percebi algo. Havia uma mulher parada na janela do 2º andar. A primeira coisa que pensei foi que o barulho do táxi talvez a tivesse acordado. Ela tinha o rosto muito estranho, cabelo preto e um pouco despenteado. Estava completamente parada, olhando para baixo. Não senti medo imediatamente. Na verdade, pensei em outra coisa. Imaginei que talvez a senhora estivesse pegando aquelas cartas sem permissão e a mulher estivesse observando o que ela fazia. Então abaixei um pouco o vidro e disse: "Cuidado, senhora, estão olhando a senhora aí de cima." E apontei para a janela. A senhora virou para mim sem entender. "O que foi?" "A mulher lá em cima. Ela está olhando a senhora." Apontei novamente para a janela. A senhora ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para a casa e voltou a me encarar. "Não, jovem," disse ela abrindo um leve sorriso. "Não tem ninguém ali." Achei que ela não tivesse entendido, então insisti. Disse que sim, e que realmente havia alguém na janela do 2º andar. Lembro perfeitamente porque ainda consegui vê-la naquele instante. Continuava ali, parada, observando. A senhora ficou me encarando por alguns segundos e então apontou para o portão. Foi nesse momento que eu realmente prestei atenção. A entrada estava trancada com correntes e cadeados. Depois notei algo colado na porta principal e também em uma das janelas. Era uma folha com um selo bastante visível e eu reconheci na mesma hora. Era um aviso do negócio de homicídios. Naquele instante, senti um frio horrível percorrer meu corpo. A senhora falou com uma tranquilidade assustadora, como se estivesse apenas me dando outro endereço. Aqui já não mora mais ninguém. Depois voltou para o táxi. Na mesma hora, olhei outra vez para a janela do 2º andar. As cortinas continuavam abertas, mas já não havia ninguém ali. A senhora me passou o próximo endereço e seguimos viagem.
Durante vários minutos, nenhum de nós disse uma única palavra. Eu queria perguntar o que tinha acontecido naquela casa, quem tinha morado ali ou por que ela estava recolhendo aquelas cartas. Mas alguma coisa me impediu. Não sei se foi medo ou simplesmente a sensação de que eu não queria saber mais e que aquilo não era assunto meu. Deixei a senhora em um lugar a uns 5 quilômetros dali e encerrei meu turno. Mas até hoje essa continua sendo a noite que mais ficou marcada na minha memória de todos os meus anos trabalhando como taxista. Eu nunca tive a intenção de virar policial infiltrado. Meu plano era trabalhar alguns anos como policial de patrulha, conseguir uma promoção e depois entrar na divisão de crimes financeiros ou algo igualmente tranquilo. Queria mesmo era cumprir meus anos de serviço, sair com uma aposentadoria garantida e, quem sabe, passar o resto da vida praticando esportes. Mas a vida, como dizem, tinha outros planos para mim. Eu ainda trabalhava uniformizado quando a cidade começou a registrar uma onda de overdoses entre estudantes do ensino médio no começo dos anos 2000. Jovens estavam morrendo um atrás do outro e o departamento vinha sendo massacrado pela imprensa. A chefia precisava de alguém que pudesse se misturar nas ruas sem parecer policial e precisava rápido. Na época eu ainda era jovem, magro, e por ter crescido nas ruas, sabia me comportar como alguém daquele meio. Não era só papo. Eu sabia viver aquilo. Além disso, o trabalho vinha acompanhado de uma promoção automática para detetive, e o adicional de risco era muito melhor do que qualquer salário que eu receberia trabalhando com crimes financeiros. Eu também estava cansado da rotina de patrulha, então depois de pensar bastante, resolvi aceitar. Trabalhei normalmente na sexta-feira e na segunda de manhã, meu tenente me chamou na sala dele. Ele sabia para onde eu estava indo, então apenas me desejou sorte e pediu que eu tomasse cuidado. Depois disso, subi para o 3º andar, onde meu histórico como policial foi oficialmente apagado dos registros. Não houve cerimônia, discurso motivacional nem recepção calorosa. Me entregaram um pager, um Honda Civic velho cheio de compartimentos escondidos e cerca de 3 semanas de treinamento intensivo sobre como não morrer. Enquanto deixava o cabelo e a barba crescerem, eles me ensinavam a construir uma identidade falsa. Eu precisava lembrar cada mentira que contava, porque as ruas têm memória longa e pouquíssima paciência para mentirosos e traidores. Quando julgaram que eu estava pronto, me jogaram direto na parte funda. Eu me tornei Mickey, um viciado vindo do interior que havia se mudado para a cidade em busca de droga fácil. Passei as primeiras semanas observando as áreas mais movimentadas do tráfico, aprendendo quem eram os principais nomes, me atualizando nas gírias das ruas e garantindo que ninguém me reconhecesse como policial. Obviamente eu não trabalhava nos mesmos bairros da época em que fazia patrulha, mas o mundo é pequeno. Eu não queria me aproximar demais até ter certeza de que ninguém suspeitaria de mim. Depois de estabelecer minha presença, basicamente andando pelas ruas fingindo comprar e roubar coisas para sustentar o vício, comecei a fazer alguns movimentos. Meu objetivo era entrar no círculo dos traficantes locais para descobrir quem estava distribuindo droga adulterada para jovens inocentes e causando aquela sequência de overdoses. Eu precisava de uma estratégia. Depois de reunir a equipe nos bastidores, elaboramos um plano. Eu diria a um dos vendedores de esquina que tinha um contato perfeito para o chefe dele. Alguém capaz de fornecer produto de altíssima qualidade por um preço ridiculamente baixo. Quando demonstrassem interesse, eu contaria a história de que meu irmão do Corpo de Fuzileiros Navais era responsável pela correspondência em Kandahar, no Afeganistão. Falaria que era ele quem estava enviando quilos e mais quilos de heroína afegã
em pacotes marcados especialmente para não serem inspecionados. Eu era Mickey, um sujeito que ainda não tinha afundado completamente na sujeira. Quando me encontrei com um dos subchefes da organização e apresentei a proposta, ele mandou que eu voltasse com uma amostra. A amostra agradou, então fiz uma segunda proposta. Eu poderia garantir um fluxo constante daquela heroína barata do Afeganistão, mas queria entrar para a organização para aprender o negócio. Quando a droga acabasse, eles poderiam me expulsar se eu não estivesse rendendo ou trazendo dinheiro suficiente. E eles aceitaram. Passei os 6 meses seguintes profundamente infiltrado em uma das maiores redes de tráfico das Américas, conquistando lentamente a confiança deles, até começar a repassar informações que levariam a prisões sem levantar suspeitas sobre mim. Durante aquele período, tudo correu incrivelmente bem. Aprendi muita coisa também. Mas talvez a lição mais importante daquele primeiro trabalho infiltrado tenha sido esta: nunca voe perto demais do sol. Porque mesmo quando você acha que tem um grupo inteiro na palma da mão, basta um toque de paranoia para colocar toda a operação em risco. E naquele caso, bastou um golpe de azar. No mesmo dia em que uma informação minha levou à prisão de um dos transportadores de dinheiro do grupo, uma das casas usadas para armazenar drogas foi invadida pela Agência Federal. A operação não tinha qualquer ligação com a investigação do meu departamento. Os agentes federais estavam trabalhando com informações próprias. Mas para meus novos amigos, aquilo parecia coordenado demais para ser coincidência. Na cabeça deles havia claramente um informante dentro da organização. E bem, eles estavam certos. Os vazamentos realmente vinham de mim. Só que eu não tinha nada a ver com a invasão daquela casa específica. Mas isso não importava. Nem para eles, nem para nós. A verdade era que meus dias infiltrado estavam contados. Mesmo com o perigo aumentando, a equipe nos bastidores não quis me tirar imediatamente da operação. Porque uma vez que a organização suspeitasse da existência de um informante, eles passariam a agir sob pressão. E gente pressionada comete erros. Mais erros significavam mais prisões. O plano era me retirar apenas quando a ameaça à minha vida superasse os benefícios daquela paranoia generalizada. E por um tempo isso funcionou exatamente como esperado. Até o dia em que recebi a ligação que praticamente encerrou minha carreira infiltrado. Na mesma época em que meu personagem Mickey começou a ganhar muito dinheiro, o departamento alugou um apartamento para mim. Era um lugar horrível em um prédio ainda pior, mas combinava perfeitamente com meu personagem. Como ele supostamente havia vivido nas ruas, até aquele apartamento caindo aos pedaços parecia um palácio para ele. Um encanamento ruim não faria diferença. Certo dia, um cara com quem eu trabalhava, chamado Pete, apareceu no meu apartamento com mais 2 sujeitos. Aquilo era relativamente comum, então não suspeitei de nada no início. Mas assim que nos sentamos, Pete deu a notícia. Os chefes haviam encontrado o rato. Momentos assim fazem ou destroem um policial infiltrado. Conheci caras capazes de sair de situações impossíveis com atuações dignas de Oscar. Então, em vez de demonstrar qualquer nervosismo, apenas soltei um suspiro de alívio e falei: finalmente. Depois perguntei quem era. Quando Pete disse que o informante era um ninguém que trabalhava numa lojinha de esquina perto de um ponto de venda da organização, eu nem precisei fingir surpresa. Ninguém era louco o bastante para denunciar aquele grupo à polícia. Principalmente um garoto indiano que trabalhava para o tio numa loja de conveniência. A organização tinha uma reputação terrível e atuava em um bairro onde a regra era simples: não veja nada, não saiba de nada. Desde o começo a história não me pareceu certa. Mas Pete insistia que era verdade. Os chefes tinham amarrado o garoto numa cadeira em algum porão no centro da cidade,
e estavam espancando ele enquanto tentavam arrancar uma confissão sobre tudo o que havia contado para a polícia. Eu não tinha escolha. Sabia que podia ser uma armadilha. Que talvez eu fosse acabar naquela cadeira. Mas inventar uma desculpa para não ir também pareceria suspeito. Então fui. Eu andava armado. Se as coisas dessem errado, talvez ainda conseguisse reagir antes de me prenderem. Mas meu personagem iria querer ver o homem que supostamente estava tentando colocá-lo na prisão. E também não demonstraria qualquer remorso ao vê-lo sofrer. Então simplesmente entrei no jogo. Peguei uma jaqueta e entrei no carro de Pete. Cada palavra e cada gesto dele me faziam pensar que eu estava sendo levado para morrer. E por mais irônico que pareça, criminosos geralmente não são grandes mentirosos. Os que são acabam virando advogados de defesa. Quando chegamos ao local, eu já estava quase convencido de que não era uma armadilha. E realmente não era. Porque lá, no meio de uma cabana velha e imunda, estava um garoto indiano. Ele não devia ter mais de 20 anos. E tinha sido espancado até virar uma massa de carne. Foi difícil olhar para aquilo sabendo que havia uma grande chance dele estar ali sem motivo algum. Talvez tivesse apenas dado bom dia para um policial e algum traficante paranoico concluiu que ele era o informante. Nunca tive certeza. Jamais descobri se a suspeita deles estava certa. Mas um fato permanece. Era para ser eu naquela cadeira. E só de estar naquela sala com aqueles homens, já parecia que eu estava apontando uma arma carregada para a própria cabeça. Os chefes acreditavam que o informante era alguém de dentro da organização. E mesmo que não fosse, queriam que todos os subordinados vissem pessoalmente o destino reservado aos traidores. O que fizeram com aquele garoto vai me assombrar pelo resto da vida. E a coisa mais difícil que já fiz foi fingir que estava gostando daquilo. Eles torturaram aquele garoto até a morte. Não houve execução rápida. Nenhum tiro na cabeça. Nenhuma faca na garganta. Eles espancaram, queimaram e deram choques nele até o corpo simplesmente desistir. Durante a tortura, ele desmaiou várias vezes. Mas sempre o traziam de volta usando um taser e algum tipo de sal aromático. Até que em determinado momento ele apagou e nunca mais acordou. E foi assim que tudo terminou para ele. Só nos filmes as pessoas fazem a coisa certa nessas situações. Só o herói se levanta e diz, fui eu, quando a própria pele está em jogo. Porque na vida real apenas uma arma apontada para a cabeça da minha mãe me faria interromper aquilo e dizer que eu deveria estar no lugar daquele garoto. Porque por mais horrível que tenha sido assistir à morte dele, a coisa mais fácil do mundo foi manter a porra da minha boca fechada. Depois disso, simplesmente fomos embora. Pete ficou tão enojado com o que viu que recusou meu convite para jantar quando voltamos para a cidade. Eu também não estava com fome. Mas esse não era o ponto. O objetivo era parecer normal, porque na realidade tudo o que eu queria era uma bebida forte e um cigarro. Tentei agir da forma mais fria possível, dadas as circunstâncias. Algo mais próximo de finalmente tirar o lixo da rua do que coitado daquele garoto. Porque até os comparsas de Pete tinham expressões de nojo, como se estivessem pensando: por que simplesmente não deram um tiro nele logo? Pete me deixou na frente do meu prédio dizendo que ainda tinha coisas para fazer. Eu subi as escadas devagar, acenei agradecendo pela carona e assim que ele foi embora, praticamente corri até meu apartamento no segundo andar e encerrei toda a operação. Antes do fim daquele mesmo dia, eu já estava fora das ruas, fazendo reuniões com a equipe responsável pela operação e relatando tudo o que tinha visto, ouvido e feito enquanto não usava escuta. Coisas sobre as quais eu poderia testemunhar pessoalmente no tribunal. A operação foi um enorme sucesso. Graças ao trabalho que realizei, conseguimos prender um total de 40 criminosos. E isso foi bom.
mas não apagou a culpa. Porque mesmo tendo ajudado a colocar os assassinos daquele garoto atrás das grades, ainda sinto como se o sangue dele estivesse nas minhas mãos. E não importa o quanto eu tente, nunca vou conseguir lavá-lo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Não vou dizer o nome do meu país, porque ainda vivo aqui e não gostaria de voltar a ter problemas com o governo. Durante muitos anos fui tenente-coronel do Exército e sei muito bem que existem coisas que é melhor não mencionar. Principalmente nomes ou acusações, quando há pessoas poderosas que podem se sentir atingidas. Resumindo um pouco a história, fui acusado de participar de um atentado. Disseram que eu fazia parte de um plano para atacar certas figuras do governo e provocar um levante dentro das Forças Armadas. Desde o primeiro momento, neguei tudo. Pedi que revisassem meus movimentos, minhas ordens e minhas reuniões. Eu não tinha nada a esconder, mas nada do que eu dizia parecia importar. Havia pessoas em cargos altos insistindo que eu estava envolvido, e rapidamente entendi que talvez precisassem apenas de um culpado. Fui levado para uma prisão militar. Minha cela era pequena, com uma cama, uma janela alta e uma porta de metal. Eu passava os dias pensando na minha família e tentando entender como tinha acabado ali. No começo achei que tudo seria esclarecido rapidamente, mas as semanas começaram a passar e ninguém me dava respostas. Todos os interrogatórios eram iguais. Perguntavam sobre nomes que eu não conhecia, reuniões das quais nunca participei e ordens que jamais recebi. Eu repetia que era inocente, mas sentia que minhas palavras não tinham peso algum. Durante as primeiras semanas, nada de estranho aconteceu. A prisão era silenciosa e quase nunca se ouviam passos naquele corredor. Havia um guarda jovem que às vezes me tratava com certa humanidade. Ele falava pouco, mas pelo menos não era cruel. Numa tarde disse para eu ter paciência, porque se eu realmente fosse inocente, a verdade acabaria aparecendo. Ele nunca soube o quanto eu rezei para que estivesse certo. Então, certa noite, sem motivo aparente, ouvi o primeiro grito. Foi tão forte que acordei num sobressalto, tomado pelo nervosismo. O som vinha da cela à minha esquerda. Não era um grito comum. Era um grito de dor, longo e desesperado, daqueles que atravessam a pele e ficam presos nos ossos. Foi tão intenso que atravessou os muros de concreto e a porta de aço da minha cela. Fiquei sentado na cama sem saber o que fazer, enquanto o grito se repetia, seguido de golpes secos e violentos. Alguém estava sendo morto na cela ao lado da minha. Levantei e chamei o guarda, mas ninguém respondeu. Perguntei o que estava acontecendo, porém o corredor permaneceu em silêncio. Não dormi naquela noite. Os gritos continuavam ecoando na minha memória. Mas por mais atenção que eu prestasse, não ouvi a pesada porta metálica da cela vizinha se abrir. Também não ouvi vozes. Apenas um silêncio profundo e estranho, que não combinava com o que teoricamente havia acontecido. Depois daquela noite, os gritos começaram a se repetir. Às vezes vinham da cela à minha esquerda. Outras vezes da direita ou de celas mais distantes. Mas embora a origem mudasse, o grito era sempre o mesmo. Era sempre o mesmo homem. Ele gritava com uma intensidade impossível de descrever. Implorava pela própria vida enquanto berrava de dor. E ao fundo, era possível ouvir golpes abafados atingindo seu corpo. Eu não conseguia vê-lo, mas o escutava tão perto que parecia haver apenas uma parede fina nos separando. E o pior de tudo era o efeito que aquilo causava em mim. Meu peito ficava apertado. Minha mandíbula doía de tanta tensão.
porque eu tinha certeza de que o próximo a ser torturado ou morto seria eu. Tapava os ouvidos, mas não adiantava. O som continuava ali. No dia seguinte perguntava sobre os presos das celas vizinhas, mas a maioria dos guardas simplesmente me ignorava, como se nem entendesse o que eu dizia. Comecei a dormir mal. Passei a acreditar que minha mente estava falhando por causa do isolamento. Mas então chegava a noite e os gritos voltavam. Numa madrugada, bati na parede e gritei para que deixassem aqueles homens em paz. Por alguns segundos houve silêncio. Então alguém soltou um alarido tão horrível que parecia que estavam arrancando sua pele. Foi tão forte que precisei me afastar da parede. A noite mais estranha aconteceu perto do 4º mês. Acabei dormindo depois de horas ouvindo ruídos do outro lado. Sonhei que caminhava pelo mesmo corredor, mas a prisão parecia diferente. As paredes estavam mais sujas e a iluminação tinha um tom amarelado. Cheguei a uma sala aberta e vi um homem jovem sentado numa cadeira. Seu rosto estava inchado de tanto apanhar e sua camisa rasgada estava coberta de sangue. Na frente dele havia um oficial usando um uniforme antigo, da época de outra ditadura. O homem exigia que ele revelasse os nomes dos membros do partido e dissesse onde estavam escondidos. Mas o rapaz, chorando, repetia que não sabia de nada. Então ele virou a cabeça na minha direção e disse que eu também era inocente. Depois implorou para que eu não o deixasse sozinho. Acordei suando e por alguns segundos nem sabia onde estava. Então ouvi novamente o mesmo grito vindo da cela ao lado. Levantei e bati na porta com força. Gritei que estavam torturando alguém, mas ninguém apareceu. O grito continuou por mais alguns segundos e então parou, como se tivessem matado o homem. Depois disso, deixei de perguntar. Entendi que ninguém iria me dar explicações, então passei a me concentrar apenas em resistir. Fazia exercícios no pouco espaço que tinha e tentava manter a mente ocupada, mas quase todas as noites eu ouvia os gritos. E quando por algum milagre havia silêncio, eu ainda assim não conseguia descansar, porque ficava esperando o momento em que os gritos começariam outra vez. Até que quase 6 meses depois, sem qualquer aviso, fui retirado da cela para uma revisão do caso. Levaram-me a um escritório e fizeram com que eu assinasse vários documentos. Um dos oficiais disse que haviam encontrado falhas importantes nas acusações contra mim e que em poucos dias eu seria libertado. Não pediram desculpas. Também não admitiram que eu havia sido preso apenas por capricho de pessoas poderosas. Disseram apenas que minha libertação seria processada nos próximos dias e que eu precisava ter um pouco mais de paciência. No começo achei que fosse uma brincadeira cruel. Mas algumas horas depois, meu advogado entrou em contato comigo e confirmou a notícia. Quando finalmente fui libertado, apenas uma semana depois, o guarda jovem que sempre me tratou bem se aproximou para se despedir. Ele apertou minha mão e disse que estava feliz pela minha liberdade, porque alguém como eu jamais poderia ser culpado de organizar uma guerra civil. Agradeci. Mas antes de ir embora, pedi uma coisa. Falei com toda a sinceridade e jurei pela minha vida que o que ele me respondesse ficaria apenas entre nós. Ele aceitou. Então perguntei quem eram os homens que gritavam durante as noites. O guarda ficou mudo. Repeti a pergunta. Disse que ouvia aqueles gritos durante meses, dos 2 lados da minha cela e ao longo de todo o corredor. Gritos horríveis. Mas o guarda apenas olhou para o corredor antes de responder em voz baixa, que algumas vezes também ouviu gritos. Porém, quando foi verificar, nunca encontrou nada. E sobre o período em que fiquei preso, ele garantiu que eu jamais tive vizinhos de cela. Eu sempre estive sozinho. Disse ainda que me ouviu gritar algumas vezes, mas tinha ordens expressas para não falar comigo. Não soube o que responder. Ele não parecia estar mentindo. Também não parecia zombar de mim.
Parecia apenas desconfortável, como se eu tivesse mencionado algo que jamais deveria ser mencionado. Saí da prisão naquele mesmo dia. Minha inocência foi comprovada, pelo menos oficialmente. Mas nunca mais voltei a ser o mesmo. Obviamente não consegui e nem queria retornar às Forças Armadas. Passei a trabalhar com meu irmão na fábrica de móveis da família. A vida melhorou depois disso. Às vezes penso que tudo o que ouvi foi consequência do isolamento e do confinamento. Mas em outras noites lembro daqueles gritos e sei que eles não poderiam ter vindo apenas da minha cabeça. Eram claros demais, cruéis demais.